Meu nome é Yadne Alves Araújo de Oliveira, minha orientadora é a professora doutora Marisa Alice Singulano, e o tema do nosso trabalho é um panorama da agricultura familiar, um recorte da produção familiar de alimentos orgânicos e de base agroecológica como potencial produtivo nos municípios de Ouro Preto e Mariana. Objetivo geral. Em 2015, houve o desastre do rompimento da barragem do Fundão no município de Mariana, que trouxe consequências socioeconômicas e ambientais desastrosas, tornando evidente a urgência em se pensar alternativas ao modelo histórico de crescimento econômico que é baseado na mineração. Assim, decidimos realizar um levantamento da produção familiar de alimentos orgânicos e de base agroecológica nos municípios de Ouro Preto e Mariana, de modo a verificar seu potencial econômico. Objetivo específico: levantar dados de caráter socioeconômico referente aos produtores familiares de alimentos orgânicos e agroecológicos dos municípios de Ouro Preto e Mariana, considerando aspectos como volume da produção, variedades, técnicas empregadas, canais de comercialização, entre outros que permitam caracterizar essa produção e os produtores tanto em suas dimensões sociais quanto econômica e ambiental. Também temos como objetivo organizar uma base cartográfica da agricultura familiar no território de Ouro Preto e Mariana, com recorte para a produção orgânica de base agroecológica. Iremos disponibilizar as informações levantadas às instituições científicas, ao poder público e às organizações da sociedade civil, de modo a subsidiar ações que visem criar alternativas de diversificação produtiva e de fortalecimento da agricultura familiar orgânica e de base agroecológica nas regiões. Também iremos promover atividades de formação junto aos agricultores dos municípios de Ouro Preto e Mariana e suas organizações de representação. Metodologia: estamos realizando um levantamento e sistematização de dados do Censo Agropecuário 2006 e 2017 dos municípios de Mariana e Ouro Preto, com o objetivo de identificar a dinâmica dos meios produtivos e do uso da terra, a variabilidade das relações de trabalho e ocupação, o grau de especialização e tecnificação da mão de obra. Incluiu-se também questões referentes à caracterização do produtor, como sexo, tempo de direção do estabelecimento e naturalidade, além de levantamentos sobre a atividade econômica fora do estabelecimento do produtor e de membros de sua família, que residam no estabelecimento agropecuário. Também foram levantadas informações sobre as diferentes práticas agrícolas e formas de ocupação da área, manejo e conservação do solo, utilização de agrotóxicos e agricultura orgânica. Desenvolvimento: o projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, com um pequeno atraso no cronograma, pois, devido à pandemia, tivemos que redefinir a metodologia, passando a utilizar dados secundários e não a coleta de dados em campo como havia sido planejado inicialmente. As informações levantadas do Censo Agropecuário foram organizadas em uma base de dados que subsidiará as análises estatísticas, descritivas e de correlação entre variáveis. Estamos, neste momento, analisando os dados levantados. Aqui estão alguns resultados parciais: o número de estabelecimentos agropecuários e o sexo da pessoa que dirige o estabelecimento. Análise: a partir dos dados já analisados, algumas informações chamam a atenção e deverão ser melhor exploradas por meio de correlações e testes de hipótese a partir de variáveis selecionadas. Pode-se observar algumas mudanças significativas de 2006 a 2017 no número de estabelecimentos agropecuários em Mariana e no número de mulheres na direção desses estabelecimentos, diferentemente de Ouro Preto, onde a variação não foi tão significativa ou foi até inversa. A partir dos dados, em comparação com outros estudos nacionais que utilizam metodologias semelhantes, levantaram-se algumas hipóteses que deverão ser melhor exploradas na sequência da análise. Entre essas hipóteses, destaca-se que a redução do número de estabelecimentos agropecuários em Ouro Preto seguiu uma tendência nacional para o período. Por outro lado, em Mariana, houve um aumento expressivo no número de estabelecimentos agropecuários. Acreditamos que esse aumento possa estar relacionado às consequências do rompimento da barragem do Fundão em 2015, que gerou desemprego no município e pode ter conduzido trabalhadores de volta às propriedades familiares. Deve-se explorar ainda os dados visando uma possível explicação para o aumento no número de mulheres na direção dos estabelecimentos. O aumento foi importante tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, sendo que em Ouro Preto houve um aumento proporcionalmente maior no número de mulheres que dirigiam o estabelecimento.
A hipótese a ser testada é que a participação das mulheres na direção dos estabelecimentos é tanto maior quanto mais apoios institucionais e redes de cooperação e organização social existam. Ou seja, a existência de formas organizativas, como associações e cooperativas, e de apoios institucionais por meio de políticas públicas para a agricultura familiar favorecem a participação feminina. Em Ouro Preto, essas formas organizativas se desenvolveram mais que em Mariana. Considerações finais. O projeto encontra-se em fase de finalização e deverá testar as hipóteses apresentadas, além de realizar outras análises. O projeto disponibilizará a base de dados produzidas sobre a agricultura familiar em Ouro Preto e Mariana, que poderá subsidiar novos estudos. Agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto por criar condições para a iniciação da pesquisa. Agradecemos ao deputado federal Padre João por conceder os recursos para a execução do projeto proveniente de emenda parlamentar de seu mandato.